no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, que servirá de base para a nossa meditação nesta noite. Fica depois de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Diz assim, amados irmãos: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglai, haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém. Amém. Eu creio, irmãos, que nós devemos buscar os níveis mais profundos da nossa vida cristã. E o tema desta mensagem é justamente este: buscando os níveis mais profundos na nossa fé. No mundo, de uma forma geral, existe duas formas das pessoas passarem a sua existência. Existem aqueles que vivem de uma maneira superficial, inconsequente, fútil, que não se aprofunda em nada, que não se fixa em nada. E existe uma outra maneira de passar a existência, que é daquela forma, que não se contenta com a superfície, deseja crescer, aprender, desenvolver-se,
está no primeiro grupo ou no segundo grupo, mas eu quero crer que esteja neste segundo grupo. Isso que eu estou dizendo, irmãos, também vale para a vida cristã, vale para a vida no Espírito. Sem dúvida alguma, ser chamado de salvo é uma grande bênção. Mas eu quero dizer, amados, nesta noite, que Deus tem mais para nós. Amém. A vida no Espírito, ela é inesgotável. A verdadeira vida no Espírito, ela vai se aprofundando cada vez mais. Ela acrescenta, ela transforma, ela enriquece. Há uma promessa de Deus em Jeremias 33:3 que diz assim: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Portanto, amados, há um desejo do Espírito de Deus de nos revelar coisas que nós nem sequer imaginamos, coisas que não sabemos, coisas da vida do Espírito, tão profundas, tão verdadeiras, tão transformadoras, mas que será dada somente para aqueles que aceitam sair da sua situação de superfície. Será dada para aqueles que desejam abandonar a mesmice e se aprofundarem naquilo de mais profundo que Deus tem. E a palavra então na noite de hoje é para todo aquele que deseja mais de Deus. Amém. E eu pergunto a você: você quer mais de Deus? Amém. Portanto, há um caminho a ser percorrido. Ezequiel teve uma visão, e nesta visão ele é conduzido até o templo de Jerusalém, e ali ele vê algo inusitado. Ele vê que um rio sai de debaixo das estruturas do templo. Um rio que nascia do altar de Deus. Era uma água que começava a percorrer o seu caminho e ia aumentando, 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 até se transformar num grande rio. Eu não sei quantos já viram a nascente do rio Tietê. É um pedacinho de água, uma mina de água. É ali o início do rio Tietê. Eu não sei quantos já viram o início do rio Amazonas, o maior rio do mundo. Também é um filete de água, mas que depois de muitos e muitos quilômetros se transforma num caudaloso rio. E as águas deste rio que nascia da base do templo se aprofundava cada vez mais a cada 1000 côvados. É interessante que nós não estamos acostumados com esse tipo de medida, mas vir à igreja também é cultura, porque você vai saber quanto vale um côvado. O côvado é o tamanho que vai do cotovelo ao dedo médio. Normalmente, em média, 44,4 centímetros. Então, um côvado é de 44,4 centímetros. 1000 côvados seriam mais ou menos 444 metros. Mas tem uma coisa interessante que no livro de Ezequiel, o côvado no livro de Ezequiel é um pouco maior. É um côvado mais 4 dedos.
Então dá em torno de 50 centímetros. Resumindo, 1000 côvados, arredondando 500 metros. E este rio, então, ele ia aprofundando a cada 500 metros. E nós vemos aqui, irmãos, 4 profundidades. As águas, num determinado tempo, davam nos tornozelos, depois afundava mais e dava nos joelhos, depois afundava mais e dava na cintura, e depois se tornavam águas profundas. Irmãos e irmãs, a vida de fé, ela não pode ser vivida teoricamente. Amém. É preciso ser levado pelo rio, é preciso entrar no rio. E diz aqui o texto que o profeta saiu para entrar neste rio. Amados, nós precisamos entrar no rio. Amém. Não dá para viver uma vida de fé falando sobre Deus, falando sobre Bíblia, falando sobre religião. Eu preciso entrar. E todo mundo, quando entra neste rio, as águas não tem jeito, vai dar pelo tornozelo. Significa, irmãos, que é o início da nossa caminhada cristã. O dia que eu conheci a Cristo, o dia que eu aceitei a Cristo, que você aceitou, você entrou neste rio, e você então iniciou ali uma caminhada. As águas pegam ainda muito pouco de você. Certa vez Jesus disse para Nicodemos que a religiosidade dele de nada valia se ele não nascesse da água e do Espírito. Não tem jeito. Você precisa conhecer a Cristo, você precisa nascer do Espírito para poder entrar neste rio. E é na nossa conversão que nós colocamos os nossos tornozelos em contato com o rio do Espírito, porque a água simboliza a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Mas todo aquele que entra neste rio não pode se contentar com a água pelo tornozelo. Amém. Nós não podemos continuar como bebês. Amém. Ninguém pode viver comendo papinha a vida toda. Ninguém consegue sobreviver tomando mucilon a vida toda. É necessário crescer. É necessário ampliar o nosso contato com o Espírito. Amém. E se você deseja mais de Deus, eu lhe digo, amado irmão e amada irmã, não se contente com o que você tem hoje. Busque mais do Senhor. Amém. E aí, irmãos, foi medido mais 1000 côvados, e ele caminhou mais 500 metros em águas que davam pelos joelhos. Quando nós caminhamos com Deus, nós começamos a descobrir coisas maravilhosas. Nós começamos a aprender a orar. Nós começamos a perceber que as nossas orações são respondidas. Nós percebemos que ler a palavra é infinitamente mais do que ler um livro qualquer. Então, quando nós começamos a andar e as águas já estão pelos joelhos, nós começamos a ter gosto pelas coisas de Deus. Nós temos gosto pela ceia, nós temos gosto pela palavra, nós temos gosto pela adoração, pelo louvor. Mas tem uma coisa, irmãos, quando nós ainda estamos com água pelos joelhos, nós ainda temos o controle das coisas.
Quem tem medo de água, quem tem medo de mar, sabe do que eu estou falando. Vai até um certo ponto e sempre tem na mente aquela frase: água no umbigo, sinal de perigo. E vai até ali. Então é muito comum, né? As pessoas ficam ali temerosas, mas elas ficam e se sentem bem enquanto tem o controle. Porque a hora que vem aquela onda maior e você sobe, e a hora que você desce você não sente nada nos pés, é um desespero total. Então, amados, quando a gente está com água pelos joelhos, já está bom sim, mas está bom por um certo tempo, porque você precisa andar mais. E o profeta caminha mais 500 metros, e as águas davam pela cintura. Essa pessoa que já tem água pela cintura, ela está totalmente envolvida no serviço da igreja. É pau para toda obra. Já é um vaso de honra na casa do Senhor. É uma pessoa que gosta de evangelizar. É uma pessoa que gosta de ganhar vidas para Cristo. É uma pessoa que entendeu que tem dons espirituais e usa esses dons espirituais para abençoar a igreja e abençoar a vida de outras pessoas. Esta pessoa, ela já tem experiências com Deus, e ela testemunha daquilo que Deus tem feito e tem falado para com ela. Mas eu quero dizer também àqueles irmãos que têm água do Espírito pela cintura e que se encaixam em tudo isso que eu falei, eu quero dizer: muito bom, irmão, você está caminhando bem, mas eu quero lhe dizer uma coisa: Deus tem mais para você. Amém. Porque aqui na água pela cintura, você ainda tem controle das coisas. Você ainda decide. Você ainda é o Senhor do seu próprio eu. Mas diz aqui o texto, irmãos, que ele caminhou mais 500 metros e diz que era um rio que já não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado. Neste ponto, o profeta chegou no limite. Não tinha mais jeito de continuar caminhando, porque precisava começar a nadar. Irmãos e irmãs, é a plenitude do enchimento do Espírito na nossa vida. É quando a gente pode dizer que já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando eu não tenho mais os pés sobre o chão, é o momento em que eu realmente perdi todo o temor e me entreguei totalmente a Deus e estou totalmente rendido ao Senhor. Amém. Porque aí eu estou imerso totalmente no rio e serei levado por suas correntezas. Em outras palavras, a partir daí, irmão, já não é mais você que decide. A partir daí, você está disposto a caminhar como Deus deseja que você caminhe. E querem saber de uma coisa, amados? Muitos cristãos temem isso. Muitos cristãos, talvez aqui neste lugar, já chegaram com água até a cintura, mas Deus está dizendo: continua. Mas Senhor, e eu? E as minhas coisas? E os meus negócios? E a minha família? Irmãos e irmãs, você acha que
Deus vai fazer alguma coisa que prejudique? Você acha que Deus vai desejar algo para mim e para você que vai ser pior? Deus tem o melhor. Amém. Outro dia eu vi o bispo João Carlos, que esteve aqui na nossa igreja, ele falava o seguinte: ele disse que uma reunião ministerial de pastores lá na região dele, alguns pastores lá na hora de testemunho falaram alguma coisa, falaram: não, antes eu era um gerente de banco, eu deixei tudo para ser pastor. E outros diziam: eu era um diretor e deixei tudo para ser pastor. Então estavam se exaltando assim para mostrar, né, que antes eles eram grande coisa e agora eu estou sendo desse tamanhozinho aqui para ser pastor, para estar no ministério. Ele disse: para com isso, você não era nada, você era um gerentinho, era um engenheirozinho, agora você é mais. É claro que mergulhar neste rio não significa somente ser pastor, mas significa onde você está nas mãos de Deus. Amém. Onde você está, você aceita ser levado pela correnteza. Amém. E você aceita não ter mais os seus pés no chão. E uma coisa bonita começa a acontecer. Diz aqui: você viu, filho do homem, você viu que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de uma e de outra banda? De repente ele vê que na beira do rio muitas árvores frutíferas. Mostra que a quem anda e mergulha neste rio vai começar a produzir muitos frutos. É o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esta produção, amados, de fruto só é possível para quem mergulha no rio. Amém. Eu disse um pouco antes que lá atrás, quando a água estava pelo joelho, você podia ter os dons espirituais em atividade. Mas eu quero lhe dizer que o fruto do Espírito é muito maior do que os dons espirituais. Amém. O fruto, ele é resultante de uma caminhada com Deus. O dom é o Espírito que dá como lhe apraz. Fruto é o resultado de quem caminha na vida do Espírito. Amém. E o rio, este rio, irmãos, ele continuava andando, diz aqui o texto, e ele passa por uma região que é a mais desolada e árida daquele país, daquele território. E diz aqui, irmãos, que as águas descem e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Eu e algumas pessoas que estão aqui tivemos a oportunidade de conhecer este fenômeno da natureza, da geografia, único no mundo. O Mar Morto é o ponto mais baixo da Terra. Se você acha que o nível do mar, que é o nível zero, é baixo, porque todas as outras cidades, outras localizações geográficas estão acima do nível do mar. Nós estamos acima do nível do mar. Pois bem, irmãos, o Mar Morto está a 400 metros abaixo do nível do mar. É um local que tem cerca de 50 quilômetros de comprimento e mais ou menos 18 quilômetros de largura. De um lado está Israel, do outro lado a Jordânia. E a quantidade de sal que tem no Mar Morto é 10 vezes maior do que o mar
em qualquer outro lugar do mundo. Nada, absolutamente nada vive ali. E o Mar Morto, ele é alimentado pelo Rio Jordão. O Rio Jordão vem lá de cima, vem lá do norte de Israel, passa pelo Mar da Galileia, que na verdade é o lago de Tiberíades, e depois ele continua e vai desembocar as águas do Rio Jordão no Mar Morto. Mas se houver algum peixe que o Rio Jordão carrega, a hora que ele entra no Mar Morto, esses peixes morrem imediatamente assim que deságua no Mar Morto. E é interessante ali, você entra neste mar, ninguém morre afogado no Mar Morto. Ninguém. Você pode morrer de insolação, mas afogado não, você não tem como afundar. Tal a quantidade de água. E diz aqui, irmãos, que na visão de Ezequiel, este rio que saiu do templo, ele vai e desemboca no Mar Morto, e ele se torna completamente saudável. Sabe por quê, irmãos? Onde passa o rio da vida, os sinais de morte são eliminados. Quem vive no Espírito, quando esse Espírito Santo entra em contato conosco, ele vai transformando nosso caráter, nossa visão, nosso coração. E a gente sabe que na Bíblia, pecado é sinônimo de morte. Mas quando o Espírito da água da vida entra em contato com a morte, o que diz aqui? Diz que ficarão saudáveis. Irmãos e irmãs, somente quem entra nesta água do Espírito poderá eliminar de dentro de si todas as mazelas, todas as coisas ruins, todas as coisas que talvez você está há anos e anos tentando mudar em si mesmo e não consegue, e não vai conseguir mesmo, porque isto é obra do Espírito Santo, é obra de quem ousou mergulhar neste rio do Espírito. Porque o autor disto, nunca se esqueça, este rio, ele nasce no limiar do templo. Este rio é uma ação divina, ao qual eu sou convidado a entrar. Nesta noite, amados irmãos e irmãs, eu quero dizer a você, não tenha medo de entrar neste rio. Não tenha medo de perder o controle das coisas. E eu quero te dizer uma coisa: você não controla nada. Você não controla nada. Alguém pode me garantir que tem um emprego 100% garantido? Alguém consegue garantir que o seu negócio, se você não é empregado, o seu negócio está 100% garantido nos próximos 20 anos? Olha as grandes empresas que nós tivemos no mundo, você não tem mais nem ideia dela. Irmãos e irmãs, chega num ponto, e eu quero terminar aqui, que este rio vai produzir tanto peixe, que junto a ele se acharão pescadores. Pescadores. Lembra-se quando Jesus encontrou aqueles homens à beira-mar e lançou-lhes o maior desafio de suas vidas? Vinde após mim e vos farei pescadores de homens, disse Jesus. Este rio da vida vai nos levar, vai nos motivar a lançarmos as nossas redes para pescar as pessoas. Somente aqueles que aceitaram mergulhar neste rio serão verdadeiros evangelistas, porque vão ter dentro de si a força, o poder e a unção que há no Espírito
Deus e que foi passado para você, porque você aceitou mergulhar neste rio. Amada igreja, o Senhor nesta noite está desafiando você, igreja. Eu não sei se você, o seu caminho, você diria assim: não, pastor, eu estou com água no tornozelo, não caminho mais do que isso. Eu quero dizer a você, irmão, se aprofunde nas coisas de Deus. Deixe de ser superficial. Deixe de se contentar com uma oraçãozinha de 30 segundos à noite. Deixa de achar que você é que controla a sua vida. Começa a aprofundar-se no rio. Você, meu irmão e minha irmã, que já andou um pouco mais e está com água pelos joelhos, você que ora, você que lê a palavra, eu também quero lhe dizer: o Senhor tem mais para você. E você, amado irmão e amada irmã, que é uma bênção na igreja, que o pastor pode ligar para você e contar com você, que o pastor pode te chamar para o ministério e você falar: eis-me aqui. Eu quero lhe dizer para você também: você não chegou ao seu limite, não. O Senhor tem mais para você. Aceite caminhar de uma tal forma que nos dá mais fé. Aceite a direção que o Espírito Santo vai dar para a sua vida. Aceite abrir mão do controle, que na verdade não é controle coisa nenhuma. Eu prefiro deixar nas mãos de Deus. Aceite deixar nas mãos de Deus. Ele sabe todas as coisas, Ele te ama profundamente, e o que Ele tem é melhor do que o que eu tenho. Irmão e irmã, que nesta noite não é o pastor Daniel que vai fazer esta obra na sua vida, jamais. Que o Espírito Santo de Deus toque a sua vida e que você saia da sua condição atual e aceite mergulhar de cabeça neste rio da vida. Porque Jesus disse que se você permitir isto, do seu interior fluirão rios de água viva. Que nesta noite este milagre esteja acontecendo. Que você caminhe mais, abra mais mão das suas coisas, porque você não tem nada, tudo é do Senhor. Amém. Amém. Feche os teus olhos. Amado Senhor, como nós precisamos caminhar, Pai, como nós precisamos mais de Ti. Que ninguém se contente com o que já é, que ninguém se contente com o que já fez na casa do Senhor, que ninguém se vanglorie de que caminhou bastante com Deus. Não, amado, o Senhor tem mais para você. Pare de reclamar da sua vida, pare de dizer que lá no passado você já fez muito e agora você está descansando. Pare de dizer que já foi o seu tempo. Que coisa boa quando nós vemos aqui pessoas indo lá para a semana para Jesus, que podiam estar em casa descansando, mas que aceitam o desafio. Ó Deus amado, nós queremos aceitar o maior de todos os desafios, que é perdermos o controle e transferir este controle para Deus. Sim, ó Pai, este é o grande desafio nesta noite. Amado irmão e amada irmã, o Senhor está falando para você nesta noite: aceite mergulhar no rio da vida, e a sua vida será totalmente transformada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.